Algumas pessoas desperdiçam suas vidas e muitas vezes não conseguem entender plenamente de que forma ou por que chegaram a esse ponto. Minha amada, Francesca, é uma daquelas almas especiais. Olá a todos, é um prazer tê-los de volta. Agradecemos por estar conosco nesta bela e envolvente ocasião. Temos uma narrativa encantadora e inédita para compartilhar com vocês. Claro, vamos começar essa jornada juntos. E se você nunca foi ocultado por alguém em quem confiava, esta narrativa pode tocar seu coração de uma maneira única. Eu me peguei pensando em Francesca. Minha esposa sempre foi meu maior alicerce, oferecendo seu apoio incondicional a cada passo do caminho. Eu me dei conta de que cometi um erro. Essa é a narrativa de como descobri que minha esposa não estava sendo completamente honesta comigo, em uma situação que envolvia meu chefe. E naquele instante em que a encontrei, algo profundo e verdadeiro se acendeu dentro de mim. Nada será igual novamente. Você sabia, eu sempre acreditei que o esforço sincero se transforma em recompensas. Se você dedicar seu tempo, seu esforço e fizer os sacrifícios necessários, em algum momento, as recompensas se revelarão para você. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Sterling Enterprises, uma das empresas mais renomadas do setor. Enquanto alguns dos meus colegas deixaram a oficina às 17 horas, eu permaneci ali, cuidadosamente moldando cada relatório para que fluíssem com suavidade e garantindo que todas as estratégias estivessem seguras. Eu não estava apenas cumprindo o básico. Eu estava me entregando à construção do meu futuro. E agora, finalmente, tudo se tornava grandioso, pois a empresa aguardava com ansiedade o jantar anual da Sterling Enterprises. Foi uma experiência refinada, única e de grande valor. As ofertas especiais não foram apenas compartilhadas através de e-mails. Elas foram reveladas diante de uma plateia repleta de executivos, clientes e colaboradores, todos absorvendo cada momento com expectativa. Se você foi convocado naquela noite, é um sinal de que seu esforço foi notado, que você estava trilhando um caminho que lhe leva a novas e maravilhosas conquistas. E eu era um dos primeiros a entrar nessa competição. Eu sentia que meu nome fazia parte das conversas sobre uma oportunidade incrível que se aproximava. Não se tratava apenas de conquistar um novo título. Representava um aumento na remuneração, novas oportunidades e uma real força dentro da empresa. Aquela noite deveria ser um momento de celebração. Não somente para mim, mas também para nós. Se havia uma certeza no meu coração, era a presença da Francesca. Minha amada. Aquela que é o meu suporte mais profundo. Minha amada. Nós estivemos lado a lado durante anos, compartilhando momentos e superando desafios juntos. Ela não era apenas minha companheira. Ela foi a luz que acendeu a chama da minha confiança em momentos de incerteza. Nunca questionei sua lealdade. Sempre me senti em busca de motivos. Ao menos, foi essa a minha percepção. A tão esperada noite do jantar anual da empresa finalmente se desenrolou. O jantar era como um sonho que se materializava, refletindo perfeitamente a essência da sofisticada Sterling Enterprises. Sinto um imenso orgulho, não apenas pela trajetória que construí, mas também por ter ao meu lado a maravilhosa Francesca. A Francesca irradiava uma beleza fascinante. Ela sempre irradiou beleza de maneira natural. Mas esta noite, ela se mostrou envolta em uma elegância que capturou olhares assim que pisamos no ambiente. Eu a introduzi aos meus colegas e, como sempre, ela tinha a habilidade única de cativar a todos com suas palavras, sempre sabendo como navegar por uma conversa com graça e charme. E as pessoas a adoravam por causa disso. Ela sorriu, riu e teve uma leve conversa, irradiando tranquilidade em meio a uma sala repleta de executivos de grande influência. Até mesmo alguns dos parceiros mais influentes, aqueles que costumavam valorizar a maioria dos colaboradores, se viam cativados por ela. Eu estava ao seu lado, absorvendo cada momento, admirando a grandiosidade que ela recebia. Ela era minha esposa, minha companheira, a mulher com quem eu havia tecido os laços da minha existência. E nesse instante, uma onda de orgulho me envolveu por tê-la tão perto de mim. Entretanto, à medida que a noite avançava, fui começando a notar detalhes. Francesca, minha esposa, parecia-se sentir atraída por Gerald, meu chefe, um homem de poder, influência e muitas conexões. Ele não era apenas admirado no ambiente de trabalho. Ele dominava as oportunidades. Ele tomou a decisão de quem dançaria ao ritmo da vida e quem permaneceria imerso na serenidade do momento. No início, a sensação era de que não haveria fruto algum. Ela estava apenas demonstrando sua amizade, não é? Eu me lembrei de que, na verdade, ela apenas estava revelando seu lado mais desafiador. Ela estava apenas trocando palavras de maneira leve. Porém, a minha mente sussurrava algo completamente diferente. Em determinado instante, Gerald se retirou, murmurando algo que me escapou, enquanto Francesca exibia um sorriso encantador. Senti-me como se estivesse em terras distantes, alheio a tudo ao meu redor.
Como se eu estivesse observando algo florescer, um mistério que ainda não consigo decifrar. E, pela primeira vez naquela noite, uma sensação de desconforto invadiu o meu ser. Horas depois, Francesca se distanciou, deslizando sua mão delicadamente pelo meu braço. Eu preciso levar isso, ela murmurou suavemente, erguendo o telefone com um leve gesto. Fixei meu olhar na tela, que se apresentava sem nome, apenas com um número intrigante. Então eu simplesmente exclamei, sim, com certeza, estarei presente. Ela esboçou um sorriso encantador, tocou suavemente meu braço e se afastou, dissolvendo-se em meio a um oceano de executivos elegantes e garçons que deslizavam com taças de champanhe. No início, eu não contemplava nada além disso. Eu permaneci atento às conversas que fluíam ao meu redor, mergulhando em meio ao alvoroço enquanto meus colegas trocavam ideias sobre o mercado e os projetos que se aproximavam. Mas então, passaram-se 20 minutos. Francesca ainda não havia chegado. Eu observei a sala com um olhar despretensioso, ansiando por encontrá-la em algum canto, quem sabe ao lado do bar ou envolvida numa conversa encantadora com outro convidado. Silêncio. Mais 5 minutinhos. Eu olhei para o meu celular. Nenhuma mensagem dela. Talvez ela tenha estado fora, onde o silêncio era mais profundo. Quem sabe o telefone só estava demorando um pouco mais do que esperávamos. Retornei à minha reflexão, buscando desvendar aquela leve insegurança que dançava à flor da minha pele. Mas então, só mais 5 minutinhos. Já se passavam 30 minutos desde que ela partira, deixando uma suave sensação de saudade no ar. E, de repente, eu percebi que o tempo já não era tão gentil assim. Senti a suave pressão de uma mão em meu braço, interrompendo meus devaneios e trazendo-me de volta à realidade. Era o Eric, um dos meus colegas, cuja presença sempre trazia um suave encanto ao ambiente. Não estávamos exatamente íntimos, mas compartilhávamos momentos suficientes para desenvolver uma conexão agradável. Ele se afastou um pouco, deixando algumas gotinhas de uísque escaparem de seu copo, e sussurrou com intensidade apenas o suficiente para que eu pudesse captar suas palavras. Você é um homem de uma paciência admirável, meu amigo. Se a minha esposa estivesse tão próxima do meu chefe, eu certamente teria algumas indagações. Eu soltei um riso suave. Sobre o que você deseja conversar? Perguntei, com um tom descontraído na voz. Eric deu uma breve olhada carinhosa em seu bebê e se afastou suavemente. Aproxime-se, meu querido. Todos nós o percebemos. Ela está desfrutando de momentos agradáveis com o Gerald durante toda a noite. Sorrindo, acariciando seu braço, presenteando-o com olhares profundos. Eu não dei uma resposta. Não consegui. Sorria suavemente e, com um tom doce, mencionei que minha esposa estava se mostrando calorosa e amigável. Até agora, a inquietação que habitava meu estômago se transformou em uma sensação de total expectativa. Eu revisei meus óculos. Já se passaram 35 minutos desde que Francesca expressou seu arrependimento por ter realizado uma ligação. Comecei a percorrer o ambiente, buscando aquela presença conhecida entre os executivos, servidores e colegas que me cercavam. Mas, independentemente de onde eu dirigisse meu olhar, ela continuava ausente. Eu me aproximei da barra, acreditando que, talvez, ela tivesse encontrado refúgio junto a um antigo amigo. Silêncio. Meus olhos se perderam no balcão, um espaço onde os convidados costumam lingerar, permitindo que a brisa suave os envolva. Vazio. É nesse momento que fui surpreendida. Eu também não encontrava o Gerald há um tempo considerável. Uma sensação intensa subiu pela minha espinha, enquanto minha mente começava a entrelaçar os pensamentos. Meu coração disparou ao passar pelo prédio, e o tempo pareceu acelerar com cada passo que eu dava. As palavras que circulam ao meu redor tornaram-se apenas um suave sussurro, quase um eco distante. Eu me sentia um pouco perdido, sem saber ao certo qual caminho estava seguindo. Meus pés se moviam suavemente, guiados por um instinto que eu ardentemente desejava que estivesse enganado. Ao adentrar uma das salas mais serenas, atravessei os corredores próximos aos banheiros, e foi nesse momento que captei um sussurro suave, vozes que se faziam ouvir delicadamente por trás das portas. Acelerei meus passos, sentindo a urgência de escutar, enquanto minha mente se enlouquecia em mil pensamentos. Então, eu percebi algo a mais, um sussurro suave. Eu avancei com um passo, em seguida outro, fazendo uma pausa apenas a poucos metros da entrada do banheiro. Meu coração pulsava intensamente em meu peito, mas eu me compeli a chamar. Francesca. Tranquilidade. Eu me entreguei intensamente. Minha voz agora ressoa com uma nova força. Francesca, você está por aqui? Nada ainda. Um murmúrio suave ressoou pelo ar. O som que as pessoas emitem quando se encontram envolvidas em algo que, no fundo, sabem que não deveriam estar fazendo. Aquele silêncio, aquela pausa carregada de emoção, revelou tudo que eu precisava saber. Minha paciência foi testada. Ao chegar em minha porta,
Retirei meu telefone, preparada para acionar a segurança, caso fosse necessário. Mas antes que eu pudesse pressionar o botão, a porta se abriu lentamente. Francesca foi a primeira a partir. Seus cabelos caíam suavemente, como estrelas deslizando sobre seu rosto. O vestido que ela havia vestido com tanta perfeição antes agora apresentava um contorno suave, um tom mais profundo, como se algo estivesse sutilmente se envolvendo ao seu redor. Depois, enquanto caminhava para trás dela, estava Gerald. Seus cabelos estavam soltos, dançando suavemente ao sabor do vento. O topo do seu cabelo parecia desprovido de adornos. Seu semblante não estava tão apavorado quanto o de Francesca. Estava ali, envolvente, como se ele estivesse buscando entender a profundidade da dor que permeava aquele momento. Por um instante, nós três permanecíamos ali, imersos em um silêncio que revelava a conexão entre nós. Nenhum de nós proferiu uma palavra. No entanto, não era necessário. A verdade se revelava diante de mim, como um olhar penetrante que parecia tocar minha alma. Eu não senti nada em meu ser. Sem mágoa. Nenhuma explosão instantânea. Peguei meu celular, desliguei-o e toquei a gravação. Hoje é a encantadora noite do jantar da anual Sterling Enterprises. Esta é minha adorada esposa, Francesca, e meu estimado chefe, Gerald. Eu os encontrei juntos em um quarto, compartilhando momentos íntimos. Gerald se distanciou. Francesca se afastou, envolvendo-se em um gesto sutil que direcionava sua atenção para mim. Sua voz se tornou suave e delicada. Claro, eu estou aqui para ajudar. Como posso te ajudar, Mateus? Ergui uma mão, traçando um movimento delicado. Eu não estava atento a demandas. Eu não tinha vontade de ouvir justificativas. Eu mantive a câmera focada neles por alguns segundos a mais, observando como o seu encantador e pequeno enganador sucumbia ao peso da verdade. Então, sem proferir uma única palavra, eu interrompi o momento e me retirei. Eu me mantive em silêncio diante de todos eles. As palavras pareciam ausentes. Nada a segurar. Eu não precisava ouvir as palavras de Francesca nem tampouco a justificativa de Gerald, que soava tão vazia. Deixei-a para trás e segui em direção à minha casa, envolto em meus pensamentos. A promoção já não me importava mais. Enquanto caminhava, meu telefone tocava suavemente, vibrando no piso do assento ao lado. Um texto. Em seguida, uma ligação inesperada. Após isso, mais um. Eu mal consegui desviar meu olhar para eles. Eu preferiria não me deixar envolver pelo som da sua voz. Uma hora depois, a porta se abriu lentamente. Francesca percorreu o interior. Seu rosto iluminou-se com as lágrimas que escorriam. Sua maquiagem se espalhou. Ela parecia estar envolta em uma nuvem de emoções intensas, como se as lágrimas fossem uma constante em seu ser. Mas, sinceramente, eu realmente não me importava. Ela permaneceu em silêncio no começo. Ela se deteve ali, à minha procura, inundada por uma súplica muda, como se estivesse em busca de um sinal, uma justificativa para que tudo se mantivesse no seu lugar. Mateus, eu sinto uma conexão tão intensa contigo que minhas palavras parecem dançar na ponta da língua, ansiosas para se revelarem. Eu segurei sua mão suavemente, impedindo-a de continuar com suas palavras. Claro. Se precisar de algo ou quiser conversar, estou aqui para ajudar. Isso era tudo o que eu expressava. Eu preferiria não escutar a sua justificativa. Eu não desejava escutar o quanto ela se sentia arrependida. Quando os agarrei, o mundo ao meu redor se transformou. E quanto ao restante da noite? Não havia clamor. Não existiam palavras que pudessem sustentar. Um silêncio profundo e envolvente. Nossas bocas estavam silenciadas, sem uma única palavra a se pronunciar. Sentei-me no sofá, permitindo que meus pensamentos vagassem enquanto meus olhos se fixavam na tela da televisão, sem despertar o menor interesse pelo que aparecia. Ela permaneceu na porta por alguns instantes, seu corpo expressando um desejo silencioso, pedindo que eu dissesse algo. Entretanto, eu não conseguia. E eu não conseguiria. Quando eu despertei, as palavras e as melodias se entrelaçaram suavemente. Seus colegas, de alguma maneira, captaram o que ocorreu. Todos estavam curiosos sobre o que tinha acontecido e por que eu havia deixado meu lar tão cedo. Eu permaneci em silêncio. Eu não desejava me envolver com o gospel ou com os clamores que ecoavam atrás da minha amada. Eu não precisava ouvir isso de mais ninguém. Acordei, envolto em uma certeza profunda de que tudo havia encontrado seu destino. Eu sentia a presença de Francesca em algum canto da casa, provavelmente sentada em um silêncio profundo, aguardando que eu quebrasse a quietude, ansiando por um sinal de que ainda havia algo a ser resgatado. Contudo, não existia. Levantei da cama com calma, saboreando cada passo enquanto me dirigia até a cozinha.
Encontrei a Francesca delicadamente posicionada à mesa da cozinha. Suas mãos, envoltas com delicadeza em um saco de café que já havia perdido seu calor. Ela levantou o olhar no instante em que pisei dentro do lugar. Seus olhos, carregados e marcados por uma noite de lágrimas. Matthew, por favor. A voz dela se quebrou em meio às palavras, carregada de desespero, como um suave clamor que tocava o coração. Levantei-me da cadeira e me acomodei atrás dela. Meu jeito de ser, cativante. Eu não me expressei claramente e não deixei transparecer nenhuma demonstração de afeto. Minha presença não era para trazer consolo a você. Eu estava aqui para pôr um fim a tudo isso. Nosso casamento havia chegado ao fim. Minha voz era suave, serena e decidida. Não existia mais a amargura. Não era preciso elevar a voz ou lançar acusações. O estrago já estava consumado. Francesca se distanciou, como se tivesse recebido um golpe inesperado. Não, Matthew, por favor. Foi um deslize. Eu me deixei levar por um desvio de pensamento. Eu tenho plena consciência do que aconteceu, mas acredito que podemos superar isso juntos. Eu te amo, de uma forma profunda e intensa. Soltei uma risada suave, tocando levemente a minha cabeça. Você sente amor por mim? Foi apenas Gerald ou existe algo mais? Ela permaneceu em silêncio. Ela nem mesmo se esforçou. E aquele silêncio precioso? Essa era toda a confirmação que meu coração ansiava. Eu respirei fundo, movendo minha cadeira para trás enquanto me acomodava. Seu tempo nesta casa se esgota quando o divórcio se concretiza. Eu mencionei, minha doce lembrança não se fazia presente. Após isso, estaremos prontos. Lágrimas escorriam de seus braços enquanto ela se entregava a uma sensação intensa, seu corpo se contorcendo sob o fardo de tudo o que havia vivido. Eu me voltei e me afastei, deixando-a sozinha com a única lembrança que lhe restava, as marcas de sua própria traição. As notícias se dispersam rapidamente nos ambientes corporativos, mas um escândalo dessa magnitude. Ele se espalha como um fogo ardente. Iniciou-se com ecos vibrantes, amigos trocando olhares que despertavam memórias afetivas. No princípio, eu a deixei de lado. Eu não tinha desejo de me envolver na polêmica da oficina. Na suave manhã de domingo, os alunos haviam-se dado conta do que transpôs na cena da empresa. Gerald se envolvendo com a esposa de um empregado não era apenas uma situação desconfortável para sua imagem pessoal. Era uma profunda desilusão em sua carreira. A empresa se encheu de orgulho ao valorizar a integridade e a liderança. As atitudes de Gerald não apenas ultrapassaram os limites estabelecidos. Elas o descreveram com uma intensidade que o consumiu por completo. Uma apuração interna foi iniciada. E enquanto exploravam mais a fundo, depararam-se com algo que, para mim, não trouxe nenhuma surpresa. Gerald carregava consigo uma trajetória envolvente no mundo dos negócios dentro da empresa. Francesca não ocupou o primeiro lugar. Ele havia utilizado sua posição para seduzir diversas mulheres no ambiente de trabalho, moldando as situações de forma a favorecer seus interesses. Algumas se desenrolavam em um delicado consentimento, enquanto outras se ocultavam nas sombras de uma coerção suave, disfarçadas de orientação. A HR havia se tornado um olhar apagado antes, mas agora havia testemunhas que traziam à tona evidências e um escândalo grande demais para ser ignorado. Ao final da semana, Gerald foi convidado a relaxar. Uma semana depois, ele foi ferido. De uma maneira semelhante, sua trajetória profissional, todo o seu prestígio foi profundamente abalado. O chefe irresistível e cheio de poder, que moldava o destino de tantos, viu seu próprio futuro ruir de maneira inesperada. E quanto a mim? Eu não consegui comemorar. Eu não elevei a minha voz. Eu não me preocupei nem um pouco. No instante em que o sossego de Gerald se tornara pleno, eu já havia tomado a iniciativa de me mover. Francesca, por outro lado, ainda não conseguiu alcançar isso. Mesmo depois que o descanso chegou ao fim, e tudo ao nosso redor desmoronou, ela ainda me fitou com aqueles olhos cheios de desespero e confusão, como se não conseguisse compreender porque tudo havia se distanciado. Algumas pessoas se deixaram levar por um turbilhão de sentimentos e nunca conseguiram entender plenamente como ou porque tomaram determinadas decisões que transformaram suas vidas. Ela era uma daquelas que encantam. E, sinceramente, isso já não era mais meu dilema. Semanas se passaram desde que nos distanciamos. Minha vida começou a recuperar sua essência, como se a normalidade tivesse reencontrado seu lugar. O trabalho estava sólido. A minha rotina havia retornado. E, pela primeira vez em muito tempo, pude-me reconhecer plenamente. E assim, em uma noite enigmática, meu celular começou a vibrar suavemente. Uma única mensagem. Eu te liberto do peso do passado. Claro, estou aqui para isso. Sobre o que você gostaria de falar? Eu fixo o olhar na tela, permitindo que as palavras dançassem em harmonia.
Eu a li com atenção, decidi deixá-la para trás e segui adiante. Parece que não há uma mensagem ou conteúdo para eu reformular. Se você puder me fornecer um texto, ficarei feliz em transformar a linguagem para algo mais sensual e emocional. Claro, estou à disposição para ajudar com o que você precisar. Ela tomou suas decisões, e eu tomei as minhas. Então, o que você teria sentido? Você teria oferecido a ela uma nova oportunidade? Você teria permanecido e buscado consertá-la? Ou você teria tomado a mesma decisão que eu? Andar sob a luz suave do luar. Nenhuma oportunidade a mais, nenhum motivo a ser elucidado. Aqui está a essência. Existem algumas traições que são indesculpáveis. Algumas pessoas só se darão conta do que deixaram escapar quando já for tarde demais. E assim, você já não se importa mais. Agradeço por sua atenção. Se você já passou por uma experiência desse tipo, compartilhe seu pensamento. Conte-me o que você teria escolhido fazer.